João Luiz Lafetá era professor, escritor e crítico. Nascido em Montes Claros, teve reconhecimento nacional. Muitos ainda o consideram, mesmo após a morte, como referência na literatura brasileira. É verdade, João Luiz Lafetá foi tema de um seminário da Unimontes em parceria com a Universidade de São Paulo, que discutiu durante essa semana a crítica literária brasileira. A obra de João Luiz Lafetá foi debatida por professores da Unimontes e da Universidade de São Paulo com os estudantes, principalmente do curso de Letras. Chance de conhecer um pouco mais sobre este crítico literário nascido em Montes Claros. E foi professor da USP até 1996. Ele tem uma produção escassa, mas de profunda importância para aqueles que trabalham com a crítica literária. Fábio Camargo é professor da Unimontes e um dos palestrantes do encontro. Para ele, João Luiz Lafetá é respeitado no mundo acadêmico, mas merecia mais reconhecimento na cidade em que nasceu. O João Luiz, até mesmo por ter sido orientando do Cândido, fica nesse sentido à sombra, não pela falta de talento. Pelo contrário, é justamente porque toda vez que a gente fala em literatura brasileira, estudos de literatura, todo mundo vai direto no Antônio Cândido, tá? Mas eu acredito que, com certeza, o João Luiz seria um nome, e é um nome que deva ser lembrado. Lucilane é aluna do 6º período de Letras. Para ela, conhecer melhor o escritor aguça o senso crítico de quem se dedica a estudar a língua. E para nós, estudantes do curso de Letras, talvez essa relevância tenha se tornado maior, mais extensa, pelo fato de nos trazer não somente a questão literária, os romances, mas também o lado crítico, que também foi escrito por este autor de uma forma tão clara e tão objetiva. Sem dúvida foi um dos grandes críticos da geração dele, né? Quer dizer, esse pessoal que se formou na crítica literária nos anos 60, 70, 80, ele foi um nome muito atuante, muito presente e que tem um trabalho reconhecido, não é? João Luiz Lafetá, aqui na fotografia com 4 anos, também foi homenageado com uma exposição fotográfica, oportunidade para conhecer as suas referências culturais e também emotivas, características que, como bom montesclarense, ele nunca esqueceu. A autora das fotos é Júnia Rebelo, que na infância conviveu com Lafetá, à época já consagrado na vida acadêmica, e ela percorreu os caminhos da memória, decifrando as cores, os gostos e as sensações da infância do crítico. Com essa oportunidade de fazer figurações do Lafetá, nada mais justo de mostrar Montes Claros antiga, porque João Luiz cresceu nos arredores do Mercado Central Antigo, na Rua Belo Horizonte, na Praça da Matriz, onde a avó dele morava, e os próprios pais dele se fixaram ali perto da Fafio, dos casarões antigos, e em suas visitas em Montes Claros, aquilo ali era sempre revisitado, né? O todo montesclarense é um pouco saudoso das festas de agosto, do sol muito quente, do céu sempre azul, e as figuras coloridas, sabe, o Montes Claros que a gente gosta de mostrar. Eu tinha 16 anos e o João Luiz veio a Montes Claros, a convite da Secretaria Municipal de Educação, na época, falar sobre Graciliano Ramos. E a partir dessa palestra eu me vi totalmente tocada e inspirada. Então, de admiradora, de leitora de literatura, eu passei a ser uma crítica de literatura, graças ao João Luiz. Um catálogo feito com organização e principalmente amor. A mãe de João Luiz Lafetá, que mora em Montes Claros, fez questão de reunir todos os livros do filho na casa da família. São milhares de volumes e muitas recordações. Desde criança e depois com o rapazinho e tudo, muitas vezes ele deixava a turma para ler. Ela fez questão de mostrar o prêmio Jabuti, o mais importante do país. O reconhecimento da importância da obra de João Luiz Lafetá veio 10 anos depois da morte dele. Esse prêmio Jabuti de crítica literária concedido pós-mortem em 2005 foi uma coletânea de textos dele que o professor Antônio Arnone Prado, da Unicamp, entendeu ser importante publicar, reunir e publicar. E teve esse sucesso, esse reconhecimento estupendo, com o maior prêmio realmente da literatura brasileira, que é o Jabuti. Adriano é jornalista em Brasília, Distrito Federal. Ele falou do irmão, descrito como tranquilo na vida pessoal e rigoroso quando o assunto eram os estudos. Simples sempre, contido sempre, né?
Então, e acolheu, não só a mim, mas acolheu outro irmão lá em São Paulo também, acolheu um amigo de Montes Claros em São Paulo, que foi para lá estudar e morou com ele também. Depois da morte dele já, o professor Alfredo Bose nos trouxe uma cópia do memorial que ele apresentou à USP quando ele se candidatou a dar aula na USP, ser professor da USP. Então. E esse memorial é impressionante porque ele revela, com a memória incrível, detalhes de os primeiros professores, os primeiros ensinamentos, as primeiras leituras, e vem trazendo desde a infância mesmo, até a adolescência, passando por tudo, como se fosse uma carreira construída desde lá atrás mesmo, intencionalmente. É como se ele soubesse que seria crítico desde pequeno. Uma vida interrompida no auge da produção intelectual, que deixou marcas na família. Um vazio difícil de preencher. A morte foi muito cruel para o João Luiz. A morte tirou a vida dele em 3 meses, de uma forma muito cruel, muito dolorida. Começou de uma forma silenciosa no pulmão, quando se viu, se teve conhecimento, já era metástase. Mas a morte não conseguiu pôr um ponto final na obra dele. Isso é que é importante. Quando ele defendeu a primeira tese, a tese de mestrado, o professor Antônio Cândido fez todos os elogios e disse que se arrependeu de não ter colocado aquela tese direto como tese de doutorado. E depois dos elogios, então ele falou, e o caráter admirável, e isso e aquilo e tal. Eu falei, agora eu vou falar uma coisa com o senhor. Se ele tivesse todo esse talento para literatura, que eu valorizo demais, mas não tivesse esse outro lado, que era o do caráter, eu não ia ficar triste, eu ia sofrer muito. Então, foi muito bom que juntasse as duas coisas, né? Porque ninguém vale só pelo que faz, é pelo que é.